Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe, Maria Santíssima. Seja louvado. Boa noite. Meu nome é Cláudio, sou lá da comunidade São Pedro, né? E fiquei feliz de estar aqui hoje junto com o oratório de Frei Galvão. E o meu padroeiro está ali também, tem o Pedrinho ali. E eu prestei muito bem atenção, que vocês não pediram, ninguém falou São Pedro rogai por nós na hora do terço, né? Falou todos menos São Pedro. Então, São Pedro, rogai por nós. Com muita alegria que eu aceitei esse convite, né, de estar aqui hoje no grupo de jovens. Eu vi que né, expandiu, né, o grupo, né, para pessoas que já passaram um pouco da juventude, assim como eu, né? Então, estou me sentindo mais à vontade agora ainda. Mas com muita alegria aceitei, e principalmente esse tema que faz até a gente tremer um pouco de falar dele, né, que é a Eucaristia, né, a presença real de Jesus na Eucaristia, né? De início pode parecer até um pouco, né, falar da presença real de Jesus entre católicos, né? Todos nós acreditamos na presença real, né? Mas é uma verdade, né? Uma verdade muito profunda, muito, né, difícil até achar palavras, né, para falar, né, o que é, né, para a gente essa presença de Jesus vivo na Eucaristia, né? E então aqui eu proporia dois pontos aqui, né, para a gente pensar. O primeiro deles é que para a gente realmente amar Jesus na Eucaristia, a gente precisa conhecer essa verdade, né? Santo Agostinho diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então a gente precisa conhecer, né, um pouco mais sobre essa realidade da presença real, né? E especialmente hoje, né, para o século que a gente vive, no momento que a gente vive, o tempo que a gente vive, onde toda verdade às vezes é relativizada, né? Tem um relativismo, né, um modernismo que muitas vezes a gente olha uma verdade, mas aquela verdade é como se fosse um quadro que a gente pendura na parede, ele fica lá bonito, só que a nossa vida aqui embaixo continua a mesma e a gente não vive aquela, né, verdade, né? Então, para que essa verdade realmente transforme a nossa vida, porque se realmente Jesus está, né, vivo na Eucaristia, isso precisa mudar a minha vida de alguma forma, né? Eu preciso me conformar a essa verdade, né? Então, para que a gente possa conhecer essa verdade, a gente vai meditar um pouco sobre ela. O segundo ponto é que, se Jesus realmente está presente na Eucaristia, e Ele está, né? E dado o poder que isso tem, né? O significado que isso tem, e se o demônio realmente existe, ele é o pai da mentira, é esperado que ele vai fazer de tudo para gerar uma baita confusão em cima disso, né? Fazer a gente, né, não acreditar na verdade, né, ou não seguir essa verdade, ele vai fazer de tudo para gerar confusão. Então, para a gente não ser confundido, é importante que a gente medite sempre sobre essa verdade. Então, é o que eu proponho para a gente conversar um pouco aqui hoje, tá? A gente vai passar, então, olhando para as Escrituras, o que a Escritura diz sobre, né, sobre Jesus, né, sobre a Eucaristia. Depois um pouco sobre os padres da igreja, lá, né, os primeiros seguidores de Jesus, né, para a gente ver que realmente eles já acreditavam nisso. E depois passando também pelos ensinamentos da igreja, o que a igreja ensina, né, o que os concílios, o que os documentos da igreja ensinam sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Para daí sim a gente relembrando, né, vai ser um relembrar, porque são coisas que a gente já, né, a gente sabe, mas nem sempre a gente medita sobre elas. Para que a partir do momento que a gente ter essa verdade de novo viva no nosso coração, na nossa mente, a gente possa pensar em como a gente pode viver melhor essa realidade, né? Desse Deus que escolheu, né, não só se entregar por nós, para nos resgatar, escolheu ficar com a gente, né, 24 horas por dia disponível e, como ele diz na Escritura, até o final dos tempos, né? Bom, então vamos começar pelas Escrituras, né? Só pendurar aqui Vou ler um trecho aqui que está no Evangelho de João 6, 51 a 67. Da Bíblia da Ave Maria, a tradução da Ave Maria. Então, João 6, quem tiver com Bíblia e quiser seguir, mas não tem necessidade, mas quem quiser abrir, João 6, 51 a 67. Olha o que diz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente.
E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isso é muito duro, quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Palavra da salvação. Bom, às vezes a gente tem que conviver hoje com a realidade de muitas pessoas que não acreditam, né, na presença real de Jesus na Eucaristia, que dizem que isso é um sinal, que é uma representação, é só, né, a ceia, é só uma partilha, né? E infelizmente não somente fora da igreja, não somente, né, nas outras religiões que realmente não professam essa fé, né? Infelizmente hoje a gente vive um momento onde dentro da própria igreja tem pessoas que não acreditam mais, né? Perderam a fé e não acreditam mais, né, na presença real de Jesus na Eucaristia, né? E que perguntam o que os fariseus perguntaram, né? É a mesma pergunta: como pode, né, vocês comerem, né, dizer que estão comendo, né, o corpo e o sangue de Jesus, né? E o que Jesus respondeu para os fariseus? Ele disse: não, gente, espera aí, calma, né? Não foi bem isso que eu quis dizer, é só um sinal, foi só uma moda, né? Não interprete ao pé da letra, não foi isso que ele falou para os judeus? Não, né? Ele afirmou mais ainda, né? Com mais ênfase ainda, né? Falou: na verdade, né? Como é que está aqui? Deixa eu voltar aqui. Em verdade, ele repetiu verdade 2 vezes, né? Para enfatizar mesmo, né? Se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se fosse um símbolo, né, ele teria, né, não teria, né, reafirmado mais, né? Ele chocou aquelas pessoas, né? Né? E aí ele continua explicando, e aí quem começa a sair são os discípulos, né? Os próprios discípulos deles viram: nossa, mas isso é duro demais para a gente seguir, não tem, né? Quem consegue, né, seguir isso aí que ele está falando? Quantidade grande de pessoas seguindo Jesus, esse é o primeiro momento que... Não, né? Em vez de fazer isso, ele vira para os 12, né, os apóstolos, né, aqueles que ele estava separando, né, para fazer a missão dele, né, e vira para eles e fala: e vocês? Não vão embora? Aqui na sequência vem aquela frase bonita de Pedro, né, tipo: a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida, né? Mas assim, para a gente ver que não parece muito bem que é só um símbolo, não, né? Parece que o negócio é um pouco mais sério, né, do que... Outra parte da Escritura que nos ajuda também, joga uma luz aí para a gente realmente aumentar a nossa fé, que realmente é Jesus, né? Está em 1 Coríntios 11, 27 e 29. Então Paulo dizendo aqui, Espírito Santo através de Paulo: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim, coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Se é somente um símbolo, como eu posso ser culpável, né, do corpo, do sangue do Senhor, se eu comer indignamente, né? E a palavra indignamente também nos leva a pensar que existe uma forma digna e uma forma indigna de receber o Senhor.
Paulo alerta aqui que antes de se aproximar, né, da mesa, antes de se aproximar da Eucaristia, se examine antes, né, se a gente realmente está em amizade com Deus, né, estado de graça que a gente chama, né, se estou livre de pecado mortal, porque se eu estou em estado de inimizade com Deus, eu não posso me aproximar da mesa, né, da partilha. E preciso me confessar antes, né. Então, não pode ser um símbolo, né, para ser tão sério assim, né, para ser até condenado caso eu me aproximar indignamente, né, da Eucaristia, né. E ele fala também de sacrilégio, né, sacrilégio é aquilo quando a gente, como fala, a gente tem algo santo, né, então, algo sacro diante da gente. Então, né, aqui também afirma que a Eucaristia não é só uma partilha, né, não é só uma refeição, não é um símbolo, né. Bom, a gente tem também às vezes que combater alguns argumentos de que a igreja inventou, a Eucaristia é uma invenção da igreja, lá no século XVI, para contrapor a reforma protestante, né? É coisa lá do Concílio de Trento, né? A igreja criou isso aí, né? Aí a gente vai, para a gente jogar um pouco de luz nisso aqui, a gente vai lá para o começo da igreja, né? Vamos lá nos padres da igreja. Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de João, discípulo amado. Então ele conviveu com João, foi contemporâneo de João, então a gente está falando lá do início da igreja. 2 cartas de Santo Inácio de Antioquia, uma delas, carta aos esmirniotas, o povo lá de Esmirna. Olha o que ele diz: abstêm-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Então aqui ele deve estar se referindo a algum povo, a algumas pessoas que que se abstinham, ou seja, não usavam da oração e da Eucaristia ele fala aqui, não acreditavam na Eucaristia porque não acreditam que a Eucaristia é a carne de Jesus, né? Santo Inácio ainda reforça, né, a carne que morreu por nós, né, que foi sacrificada por nós e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou, né? Então ainda mais um ponto aqui que a gente está se alimentando de Jesus ressuscitado, Jesus vivo, né? Não é o corpo de Cristo, aquele que estava lá se diz lá no sepulcro, né? Outra carta de Santo Inácio também, essa aos Romanos, ele diz o seguinte: meu corpo está crucificado e não há em mim fogo para amar a matéria. Pelo contrário, água viva murmurando dentro de mim, falando-me ao interior: vamos ao Pai. Não me agradam comida passageira, nem prazeres dessa vida. Quero o pão de Deus, que é carne de Jesus Cristo, da descendência de Davi. E como bebida, quero o sangue dele, que é amor incorruptível. Olha que bonita a declaração de amor de Santo Inácio à Eucaristia, né? Eu não quero mais saber de a comida, né? A matéria e a comida passageira já não me agradam mais. Eu quero, né, o corpo e sangue do meu Senhor. E aí agora, olhando um pouco para o ensinamento da igreja, o que a igreja ensina, né, através dos concílios, a gente vai olhar um pouco aqui o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, então, aconteceu lá no século XVI, né? O que são os concílios? Os concílios são, né, a igreja, uma forma da igreja esclarecer os ensinamentos, né? Então, o Concílio de Trento foi um desses eventos. E tem uma parte lá, né, que é sobre, né, os ensinamentos esclarecendo sobre a Eucaristia, tá? É a seção 13, quem tiver curiosidade depois quiser pesquisar mais, Concílio de Trento, dá para achar lá no site do Vaticano, vatican.va, né? Tem lá os documentos dos concílios, ou em alguns sites tem a tradução em português, né? Quem quiser, a gente vai ver, são 11 cânones, né, definindo, né, esclarecendo, né, o que a gente acredita sobre a Eucaristia. A gente vai olhar aqui 3 deles só, mas são 11, então quem quiser depois aprofundar mais ver os outros cânones, tá? Então vamos lá, o primeiro dele, cânones sobre a Santíssima Eucaristia. Se alguém negar que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e sangue juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo, e disser que somente está nele como sinal, figura ou virtude, seja excomungado.
Então, quem não acreditar que Jesus realmente está ali, verdadeira, real, substancialmente, né? Corpo, sangue, junto com alma e divindade, né? E acreditar que aquilo ali é só um sinal, seja excomungado. Então, é causa de excomunhão a gente não acreditar. A gente não pode ser católico e dizer que não acredita na presença real. Esse é o ponto. No original, usa até uma palavra mais pesada que excomungado ainda, se isso existe, né? Você usa anátema, seja anátema. Anátema é algo do tipo, né? Se vocês procurarem no dicionário, ele vai falar que é maldito, mas só que a igreja não está amaldiçoando ninguém, né? Mas anátema se a pessoa não queira acreditar, essa é a verdade absoluta. A pessoa não queira acreditar, deixa ela, né? Eu não vou nem usar as palavras, porque às vezes deixa ela se condenar, mais ou menos isso, tá? Que é o anátema. Então é um negócio ainda mais pesado do que dizer excomungado, tá? Se a gente acha a palavra excomungado pesada, né? E o que é essa presença real, né? Verdadeira, real e substancial, né? Substancialmente, né? Porque às vezes eu falo, Jesus está presente na Eucaristia. Aí as pessoas podem virar assim, né? Ele está presente ali, está presente em todos os lugares, está em cada ser. Não, estou dizendo verdadeira, real e substancialmente. Sim, Jesus está, como ele esteve lá na Galileia, Deus está presente em tudo. Não é assim. Verdadeira, real e substancialmente, com a sua substância, né? Eu estou aqui falando para vocês, né? Estou aqui, realmente, é corpo, sangue, né? Alma e humanidade, no meu caso, né? No caso de Jesus, divindade, no meu caso, humanidade. Então o Cláudio está aqui realmente, né? Não é um holograma, não é uma mensagem gravada, não é a filmagem que alguém vai assistir depois, né? Estou aqui real, né? É assim que Cristo está ali. Não é, né? Como ele está, né? Como Deus está em todas as criaturas. Ele está real, substancialmente e verdadeiramente, né? Agora, antes da gente ir de olhar o segundo cânon, eu vou fazer uma afirmativa aqui e vocês me falam se está certo ou não. Jesus está no pão consagrado. Vocês me dizem essa afirmativa. Fala para mim, Laís. Fala, Cláudio, Jesus está no pão consagrado. Fala para mim. Fala para mim, Afirma para mim, Jesus está no pão consagrado. Jesus está no pão consagrado. Que pão? Não tem pão mais. Então não está, né? Aqui, antes da gente olhar o cânon, pensar num erro comum que às vezes as pessoas falam que Jesus, depois que consagra o pão, Jesus está dentro do pão. Não tem pão mais, né? A gente vai ver aqui que a substância mudou. Então não existe o pão, só a aparência, né? Não tem mais substância de pão, então não tem pão mais, tem Jesus só. Então não pode falar que ele está dentro do pão, né? Ele é, né? Atrás daquela aparência, daquela espécie de pão está Jesus, né? O que o cânon nos diz? Ó, que bonito. Se alguém disser que no sacrossanto sacramento da Eucaristia fica a substância do pão e do vinho juntamente com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e negar aquela admirável e singular conversão de toda a substância de pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue, ficando apenas as espécies de pão e de vinho, que a Igreja, como com suma propriedade chama de transubstanciação, seja excomungado. Olha aqui, esse a gente tem que analisar por partes para a gente entender o todo aqui, né? Falando o seguinte, se alguém falar que a substância do pão continua junto com a substância de Cristo e a substância do vinho continua junto com a substância, né, do sangue, ou seja, que fica os dois, né? Continua o pão e Jesus está lá junto com o pão, né? Continua o vinho e Jesus está lá junto com o vinho, né? Então isso é errado, né? Ele está falando que seja excomungado quem acreditar assim, né? E não acreditar que realmente haja uma, né, mudança que a Igreja chama de transubstanciação. Então, quem não acreditar assim, que seja excomungado. Quem achar que, né, o pão continua ali, né, e o vinho continua e não houve a transubstanciação. Aqui vamos lembrar um pouco o que significa a transubstanciação para a gente não errar e falar outra palavra. É importante a gente usar as palavras certas porque já existe confusão demais com relação à Eucaristia e a gente sabe que o inimigo vai tentar confundir e a gente ter entendimentos errados sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, né? Então, às vezes a gente ouve as pessoas falar que houve transformação, né? O pão se transformou em Jesus, né? Então vamos analisar a diferença da palavra transformação e transubstanciação, né?
Transformação é a mudança de forma, né? Trans muda, forma, né? Formação, forma. Então está mudando a forma, né? Vamos supor que eu, sei lá, Cláudio, fui lá para academia, comecei a fazer, né, um exercício lá, comecei a tomar lá o whey, né, que chama de proteína lá, então comecei a ficar fortão, né? Fui também lá e fiz um implante, né? Fiquei com o cabelo assim, tipo do Padre Luiz Carlos, né? Aquele cabelo bonito, né? Então fiquei forte, bonito, garboso, tinha um cabelo, né? E chego aqui para falar com vocês. Mudou a minha forma, né? Minha aparência mudou. E a minha substância? Mudou alguma coisa? Continua a mesma miséria de sempre, né? Então aqui houve uma transformação, né? Então, mudança de forma, né? Eu tinha uma forma, me apresento para vocês com outra forma, mas a minha substância, o meu interior, está a mesma coisa, não mudou nada. Agora outra, para a gente analisar o transubstanciação, vamos adicionar um pouco de ficção científica aqui, né? Vamos fazer de conta que existe uma forma das pessoas trocarem os corpos, né? Então eu, sei lá, troquei de corpo com o Juninho. Eu e o Juninho entramos na máquina lá transformadora e a gente se trocou de corpo. Então, aqui está o Cláudio, né? A aparência do Cláudio, igualzinho. Só que dentro está o Juninho, tá? Em tudo, mudou tudo. O sangue que está correndo aqui é o dele, as fibras, o DNA, as células, tudo do Juninho. Ainda mais a alma, o espírito dele, a personalidade, tudo dele. Só está aqui a casca do Cláudio, tá? É certo falar que é o Cláudio que está aqui ou é o Juninho que está aqui? É o Juninho, né? A aparência vai enganar vocês, a aparência engana, né? Porque a aparência é a do Cláudio, né? Se tocar aqui, parece a pele do Cláudio e tal, mas se eu começar a falar aqui, vocês vão perceber, começar a dançar lá, vocês vão perceber que é o Juninho que está aqui, né? Então já não é mais o Cláudio que está aqui, é o Juninho. Isso é uma transubstanciação. Continuou a mesma aparência, mas hoje houve uma mudança da substância. Então é isso que acontece com o pão, né? com a Eucaristia, né? com a aparência de pão, né? Porque continua a forma do pão, né? O toque, a textura é de pão, o gosto é de pão, né? Mas é Jesus, porque a substância é Jesus. Então por isso que a gente não pode falar que o pão tem Jesus, porque não tem pão mais, né? Só tem Jesus ali, né? E bacana. Vamos ver o terceiro cânon que a gente vai, são 11 lá, a gente vai olhar só 3, tá? Já vai ajudar a gente bastante, né? Aí quem quiser depois continuar lá lendo mais, para ter mais clareza ainda, né, do que a igreja define, né? Terceiro cânon. Se alguém negar que no venerável sacramento da Eucaristia, debaixo de cada uma das espécies, quantas espécies tem? 2 espécies, né? Espécie, né, o pão e espécie vinho, né? E debaixo de cada parte das espécies, quando elas se dividem, está presente o Cristo todo, seja excomungado, tá? Então quem, né, não acreditar que em cada espécie está o Jesus todo e que se a gente particionar cada uma dessas partes, continua tendo Jesus todo, seja excomungado, né? Esse aqui, eu nunca tinha tido eu nunca tinha meditado sobre isso aqui e uma coisa que eu não tinha clareza, né? Ele está dizendo aqui, o cânon está dizendo que as duas espécies, tanto a espécie, né, vamos falar aqui em aparência de pão, aparência de vinho agora, né? A espécie aparência de pão, porque não é pão mais, né, e não é vinho mais. Mas a espécie de pão e a espécie de vinho, ambas contêm o Cristo todo. Uai, mas o vinho não é só o sangue? Não, o vinho é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus também. Não é o corpo de Cristo é o pão e o sangue é o vinho, não. A espécie, né, a espécie pão tem todo o Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, e a espécie vinho também tem o Cristo todo, tá? E até isso aqui dá um pouco de luz pra gente, às vezes fica indignado porque a gente acostuma, né, a receber em 2 espécies, né, o corpo e o sangue, e a gente, quando falta o vinho, a gente fala, não recebi o sangue de Cristo, recebi só o corpo, o que é uma mentira, né? É uma heresia isso. Eu estou recebendo, né? Não posso reclamar, né? Estão escondendo, né? Estão me enganando, não me deram, né? Quem falar isso está sendo enganado, você está sendo enganado a sua vida toda, né? Porque, né? A espécie de pão, se eu estou recebendo em uma espécie só, eu já estou recebendo o Cristo todo. Eu não preciso do vinho, né, do sangue para complementar. E o vinho também, né? Então se eu receber só o vinho, ele tem o Cristo todo, tá?
Tanto que, assim, historicamente, a gente só passa a receber em 12 espécies de 50 anos para cá, do Vaticano II, depois que começou. Porque antes era só o sacerdote, só quem servia o altar que tomava da espécie de vinho. Né? O povo, a gente só comungava na espécie de pão. E também o lance das partes, isso é muito importante que a gente entenda isso, que cada partezinha não é que caiu um pedaço da hóstia ali, caiu um pedaço da carne de Jesus, né, caiu um pedaço da unha dele, não. Cada pedacinho, cada migalha que cai da espécie, ou cada pingo, cada gotinha do vinho que cai fora, é Jesus que está. Né? Aí vem um pouco, né, da gente pensar um pouco sobre receber na mão, né, quem checa, né, depois de receber, se ficou algum pontinho que seja ali de Jesus na sua mão. Né? Você não correu o risco de você sair, limpar Jesus, derrubar Jesus no chão. Né? Bom, agora que a gente olhou um pouco para a verdade, né, e a gente lembrou, né, da verdade, até um pouco mais de clareza, né, gostoso a gente olhar, né, ler, estudar, né, o que a igreja ensina, meditar um pouco mais na Escritura, o que Jesus nos diz sobre a presença real dele na Eucaristia, para ajudar a gente deixar que a verdade seja só lá um quadro bonito que a gente diz que acredita, mas não transforma a vida da gente. Né? Então agora vamos gastar algum tempinho aqui contemplando essa verdade. Né? Jesus que está aqui, dentro aqui nessa capela, dentro do tabernáculo ali, é o mesmo Jesus que está lá na glória, né? Lá acima dos serafins e dos querubins. Né? Pensar nisso dá vontade até de sair correndo, porque eu não sou digno de estar aqui, né? na presença do Deus Todo-Poderoso que está lá na glória e que escolheu estar aqui junto com a gente também. Né? E é o mesmo Jesus, né? A única coisa é que a gente não enxerga a glória. E lá em cima ele está na glória. Às vezes a gente pensa, nossa, como eu quero ir para o céu, né, para adorar Jesus lá no céu. Né? Mas ele está aqui, eu posso adorar aqui já. Né? Se eu não adorar aqui, é perigoso eu chegar lá, querer adorar ele na glória e ele, né, eu estar lá naquele lado lá que eles falam, lá no que Jesus fala, né, tipo, que não me conhece, que é, né, queira Deus que a gente, né, ninguém caia nisso, né, nessa desgraça. Né? Então meditar nessa verdade que o Jesus que está aqui é o mesmo Jesus que está na glória. E por que ele quis estar aqui, né? É importante a gente meditar sobre isso. Por que lá da glória ele já não consegue fazer tudo por nós? Já não conseguiu salvar, redimiu, consegue de lá dar todas as graças que a gente precisa? Consegue, não consegue? Por que ele quis também estar aqui junto com a gente, dentro de cada tabernáculo, da menor igrejinha, né? Da minha capelinha lá de São Pedro, lá no fundo, lá de Barão Geraldo, né, na Vila Holândia, desde as grandes, né, até as grandes catedrais, ele está ali presente o tempo todo, 24 horas por dia. Né? Se eu estou doente e quero ir no meu médico, eu preciso ligar lá, falar com a secretária, pedir para agendar uma hora com ele. Se é urgente, eu preciso pedir um encaixe, né? Às vezes preciso implorar que me ache um horário, porque eu estou ruim e preciso ir lá. Né? E com Jesus não precisa marcar, não precisa fazer nada, só... E quantas vezes a gente despreza a presença de Jesus aqui, não vem, né, nem visitá-lo, fazer que seja, né, 10 minutinhos de adoração ali junto com Jesus. Né? E também a gente meditar que esse Jesus está vivo, ele está vivo aqui. Né? Pensar, porque às vezes pode, né, o ministro quando dá, né, a Eucaristia diz corpo de Cristo, a gente pensar que é só o corpo, né, de Jesus está aqui. Né? O corpo de Jesus, para a gente pensar... Quando ele se entregou para a gente, morreu na cruz, por nós, e se entregou na cruz, morreu na cruz, ele deixou todo o sangue dele, né? Até a última gota de sangue dele foi derramada por nós. Então o corpo, né, de Jesus morto não tinha sangue mais. Né? Aqui tem corpo e sangue. O corpo de Jesus também lá na lápide, morto, naqueles intervalo de 3 dias, né, que ele esteve morto. Também não tinha... A alma é divindade. A alma, né? É natural que a alma saia do corpo quando a gente morre, né? Com Jesus foi a mesma coisa naquele período de tempo, né? Então lá dentro do sepulcro só tinha o corpo. É o mesmo Jesus que está aqui, só o corpo? É o que estava no sepulcro? Ou é o Jesus ressuscitado? É o ressuscitado, né? É o Jesus ressuscitado que está aqui. Então, é muito importante a gente meditar nessas verdades, nessas realidades, para a gente realmente lembrar a gente que é Deus, né?
que tá aqui pra gente, né? Deixa eu ver como é que eu tô de tempo aqui, pá. E assim, as graças agora, pra gente pensar um pouco nas graças que a gente pode receber, né? Na enormidade de graça que a gente pode receber por essa presença real de Jesus, né? A gente acredita em tudo que a gente falou até agora, certo? Mas a gente se comporta conforme essa verdade? Será que a gente realmente, né, trata Jesus como Deus, né? A fé, é claro, a gente não tem fé suficiente. A gente precisa pedir, a fé é uma coisa, né? Não só a fé na presença real, mas a fé, né, para todo o mistério, né? A fé é algo que a gente precisa pedir insistentemente todo dia. Eu diria que antes de tomar o café da manhã, assim que você acordou, pedir pelo menos umas 6 vezes, né, para Deus, né? Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E se a gente realmente quer milagres, né, se a gente espera, né, realmente alcançar graças dessa presença real, a gente precisa realmente olhar para Jesus como Deus, né? Olha que interessante essa passagem aqui, né? Como ela joga luz para a gente nessa meditação. Essa está em Marcos 6, de 3 a 5. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Olha que triste. Não pôde fazer ali milagre algum. Por que ele não pôde fazer milagre ali? Entre aquelas pessoas que olhavam ele, é só Jesus, ele é só o filho do carpinteiro, né? É só um pão que está ali. Jesus diz que ele é desprezado na própria casa. Será que ele não está dando para a gente, né? Que aqui na própria casa dele nós não estamos tratando ele, né, como realmente Deus, né? Ele não pôde fazer nada ali, nenhum milagre, porque eles não acreditavam que ele era Deus. Eles não olharam para Jesus como Deus, né? Eles olhavam para Jesus, viam a aparência de um homem. Assim como nós olhamos para a Eucaristia e vemos uma aparência de pão. Então eles não conseguiam acreditar que Jesus era Deus, portanto eles não conseguiam, não recebiam, né? Jesus não podia fazer milagre ali entre eles, né? E se a gente olhar para as Escrituras, as pessoas que conseguiram os maiores milagres de Jesus foram aquelas que tiveram mais fé. Vamos lembrar algumas? Né? Lá nas bodas de Caná, né? Maria vira para Jesus, né? Jesus, nós vamos passar maior vexame, acabou o vinho. Jesus vira e dá, né, o que eu tenho a ver com isso, né? Não é minha hora ainda. E Maria, acreditando, sabendo que ali do lado dela estava Deus, um Deus misericordioso, bondoso, né? Ele não ia deixar que aquilo acontecesse. Então, cheia de confiança naquele Deus, ela vira para o servo e diz: pode fazer o que ele falar aqui. Né? Então, assim, diante da fé de Maria, ela tira de Jesus o primeiro milagre dele na ordem natural, né? O centurião, lembra do centurião que vai lá para Jesus e fala: Jesus, meu servo está lá doente lá em casa, né? Você precisa curar ele. Só que eu sou pagão, eu sou indigno que o senhor vá lá na minha casa. Eu sei que o senhor é poderoso, o senhor pode curar ele daqui. Jesus diz, né? Não vi maior demonstração de fé que essa, né? Pode ir para sua casa que o seu servo está curado. Né? Olha, imediato, né? A cananeia, lembra da cananeia? Chega lá para Jesus: Jesus, minha filha está possuída de um espírito impuro, né? Jesus dá aquela lambada nela, que a gente fica até meio assim: nossa, né? Jesus falar isso, né? Chamar a mulher de cachorra, né? Fala para ela, né? Tipo, não é justo, né, que eu tire a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? E ele sabia, né? Claro que Jesus fez isso porque ele sabia que ele queria testar a fé dela. E que ela vira e faz, né? Tá bom, né? Eu sou realmente uma cachorrinha. Mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa, né? Do Senhor, né? Dos filhos, né? E Jesus de novo, né? Né? Isso sim é uma fé, né? Pode voltar para tua casa que tua filha está curada. Então, olha o tamanho dos milagres que a gente pode alcançar, né? De Jesus, e Ele está aqui para nos dar o que a gente precisa, se a gente tiver fé, né? Aí tem muitos outros, né? Lembrando lá do leproso, né? Senhor, se puderes, se quiseres, podes me limpar, me tornar puro, me tornar limpo, né? Ele acreditava que ele podia. O que ele estava perguntando é se tu queres, porque às vezes não é a vontade de Deus, não é a hora, né?
Ele estava perguntando se quiseres, né? Jesus diz, eu quero, né? Fique limpo, né? Então, as demonstrações de fé são as que ganham mais, né? Os maiores milagres, né? E nós somos corpo e alma, certo? Então, os nossos gestos, o nosso comportamento, a forma como a atitude nossa, ela afeta a nossa disposição, né? E as nossas disposições, elas, por sua vez, afetam a nossa alma, né? E quando eu estou aqui na igreja, eu vejo Jesus, aquilo que eu vejo pode me enganar, né? Aquilo que eu olho ali é só o pão, é só um círculo branco, né? E o meu sentido, ele pode me enganar. Então, eu não posso confiar só no que eu vejo, né? Então, os gestos nossos diante da igreja, né, diante de tudo que é sacro e principalmente diante de Jesus Eucarístico, eles precisam ajudar a gente a agir eles precisam ajudar a gente a agir de acordo com a presença real dali. Os gestos precisam, né, eles ajudam a gente não ser enganado pela aparência, né, da visão, né? E eu preciso mostrar, não para os outros, não para mostrar para os outros, mas mostrar para mim mesmo e às vezes ajudar também o meu irmão, né? Através dos meus gestos a mostrar que realmente eu acredito que Deus está ali, né? Muitos gestos a gente tem, né? Tipo, da gente ficar um pouco mais contrito. Não tem problema também, gente. A gente pode dançar diante do Senhor. É muito bonito que a gente fez aqui, né? Pular e dançar diante do Senhor, né? Assim como Davi fez lá, né? Diante da arca do Senhor, né? Mas é preciso também a gente ter reverência, né? Os gestos ajudam a gente a reverenciar, né? Realmente aquilo que a gente acredita que é Deus, né? Então, a forma das nossas mãos, é muito bonito esse gesto da mão aqui, porque ele está apontando, os 10 dedos nossos estão apontando para aquilo que é, né? Que é sacro para o altar, né? Ajuda não somente a gente, como também as pessoas. Às vezes tem alguém lá meio, né, perdido, olhando, né, para o tempo, e aí quando ele passa a vista em você, ele olha, né, esse gesto aqui, né, que está o teu ser virado, né, e a sua mão apontando, né, os dedos todos apontando, né. Se eu aponto um dedo, né, é algo importante. Se eu aponto dois, né, agora se eu apontar todos os dedos, né, é algo muito, muito importante, né. Então a pessoa vê aquele gesto, eu já olha, opa, já lembrei que precisa estar acontecendo algo muito grandioso ali no altar, eu preciso olhar para lá, né, eu preciso viver isso, né. A genuflexão, né, que é muito bonito, é o ato de a gente se agachar, se prostrar diante de Deus, mostra humildade, mostra, né, reverência. E principalmente quando a gente vai receber a Eucaristia, né, aí, vamos dizer, o bicho pega. Como que é a forma, né, digamos assim, digna, né, de recebermos o verdadeiro Deus, né, ali na aparência de pão, né? A norma universal, que é o rito latino, diz que a gente deve receber de joelhos e na língua. E a gente tem, né, existe exceção, né, em uma das exceções, a gente poder receber de pé e na mão. Será que eu errei? Acho que eu falei o contrário, né? É o contrário que eu falei? Acho que o certo é receber em pé e na mão, né? Não. Realmente, a norma universal é receber de joelhos e na língua. Existe uma exceção, essa exceção que acabou, né? Infelizmente gera até confusões a ponto de lugares onde o padre se nega a receber se a pessoa ficar de joelho e aí por diante. É claro que por obediência, se acontecer isso com algum de nós, a gente deve levantar e recebe do jeito que o padre está falando para receber, porque em primeiro lugar a gente precisa ser obediente, né? Mas se tiver a oportunidade depois, senta lá com o padre e fala, ó, não fiz nada fora da norma universal, né? Eu apenas não quis, né, e optar pela exceção. Não tem bem clareza de por que essa exceção ocorreu, mas o fato é que em cada país os bispos podem querer adotar a exceção. Eles precisam pedir uma autorização, né, para a congregação do culto divino, da disciplina dos sacramentos, para poder naquele país as paróquias terem essa licença para receber na mão e de pé, né? Então, assim, inverter um pouco, né, as coisas. Então, de hoje em diante, toda vez que a gente vê alguém se ajoelhando, né, ou não querendo receber com a mão e dando a língua, vamos lembrar que eles estão seguindo, né, está seguindo a norma e nós estamos seguindo a exceção, né. Agora, se eu não quiser, né, receber, eu tenho então esse direito, né, dado de não querer me ajoelhar ou não querer receber na mão. A igreja coloca que pelo menos a gente faça uma vênia antes de receber, né, na frente
né? Pelo menos se inclina, né? E por quê, né? Por que isso é importante, né? Ao menos a gente fazer pelo menos um gesto de reverência, né? Um sinal corporal de que realmente a gente acredita que a gente está diante de Deus. Então, pelo menos, essa inclinação a gente precisa fazer antes de receber a Eucaristia. Né? E algo bastante rico que a gente perde hoje também, depois que a gente recebe a Eucaristia, fazer ação de graças. Né? A espécie que a gente recebe, ela passa, é um alimento, então ela vai ser digerido pelo nosso corpo, mas o corpo demora em torno de 10 a 15 minutos para digerir, né? a hóstia, a Eucaristia que a gente recebeu. É um momento que você tem junto com Jesus, vivo junto com você, de contato, né? Próximo de Jesus. E muitas vezes a gente volta para o banco e a gente vai estar preocupado em cantar o resto do canto de comunhão, né, que está rolando ali, né? E às vezes nós, no Ministério de Canto, eu sou ministro da música também, a gente com toda a boa vontade, mas às vezes a gente peca nisso também, de tocar às vezes músicas de ação de graça, que são um pouco barulhentas e que tiram, né, a atenção das pessoas que estão ali concentrando para viver aquele momento ali da ação de graça, né? Então a gente precisa, né, se policiar, mas eu também, às vezes né? Tem músicas que são muito propícias para isso, a gente tem que pensar em músicas que realmente levem o povo, né, a realmente ter esse momento, né, com Jesus de graça, né? E assim, ainda tem outros pontos, lance da gente ter o costume de dar aviso depois da comunhão, e aquilo tira bastante também a concentração, a gente vai parar, estou com Jesus, fala, peraí Jesus que eu vou ouvir, que o aviso já volta, né? Ele não volta, né? E assim, também a gente não precisa sair da igreja imediatamente depois que o padre dá a bênção e o padre sai. A gente pode continuar na igreja, né? Ali, reverenciando Jesus, vivendo esse momento, né? 10, 15 minutos que eu tenho ele comigo, né? Então é muito rico, né? A gente tem graças enormes, né? Testemunhadas de pessoas que têm esse costume, né? Quem vai lá quem já foi, eu tenho costume de ir na missa lá no convento, no convento nosso aqui. Vocês veem esse costume muito bonito lá, né? Das pessoas, de acabar a missa, as pessoas não vão embora. A maioria, mais da metade dos fiéis que assistiram a missa continuam ali, fazendo ação de graça, fazendo um estudo, né? É silencioso, né? Aquele alvoroço que acabou, e vão abraçar todo mundo, e vou dar paz de Cristo e tal, e perde totalmente a lembrança de que Jesus está com a gente, né? Enfim, visitas ao sacrário, algo também que a gente perdeu o costume, né? Jesus está aqui, não precisa marcar hora com Ele, né? Mesmo que a igreja não esteja aberta, né? Eu tenho a grande graça, agradeço a Deus todo dia que eu tenho a chave da igreja, então eu adoro lá. A hora que, né, tempinho que eu tenho, eu consigo ir lá abrir a igreja e adorar. Nem todo mundo tem esse benefício e nem todo mundo mora perto de igreja que fica aberta por mais tempo. Mas se você passar aqui na rua, você sabe que Jesus está aqui. Né? Só uma parede, né, um pedaço, você pode fazer, né, sua pequena adoração, que seja alguns minutos, né? E muito grandioso isso, né? São João Bosco diz que visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento faz homens comuns se tornarem santos. Olha que bonito, né? Santo Afonso Maria de Ligório diz que ficais certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do Divino Sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante a eternidade. Então, o tempo que a gente passar diante do Sacramento vai ser aquilo que vai ser razão de mais alegria nossa, né? Mais sustento na vida e mais alegria na hora da morte e depois, né? Deixa eu só ver o tempo aqui para não segurar vocês mais aqui. Eu juro que eu estou encerrando agora. Tem um testemunho de um converso, uma pessoa convertida, né? Um ex-satanista que foi convertido à fé católica pela, né, medalha. A gente usou, eu e o Alessandro falamos da Nossa Senhora, fizemos uma pregação sobre Nossa Senhora das Graças, e aí a gente falou da medalha, o poder da medalhinha que eu carrego aqui junto com o meu escapulário, né? E esse rapaz foi convertido porque ele tocou a medalha, uma pessoa deu para ele, só de pegar a medalha, ele queria fazer maldade com aquela medalha, na verdade, ele queria ver se ela estava mesmo abençoada, né? Era sacra mesmo ou não, e ele converteu com o toque da medalha. Ele era satanista, nunca tinha, né, antes de ser satanista, desde pequeno, dos 13 anos em diante, ele né, começou por esse caminho aí. Então ele não conhecia a fé católica. Ele se converte, aí no processo de conversão dele, ele fica maravilhado na hora que ele descobre que os católicos têm Jesus, né? Presente pra gente, né?
E ele ficou assim, como é que eu faço, né? Tipo, né? Aí a pessoa que estava acompanhando ele ali, né, o catecumenato dele, falou, não, tem a capela, você pode ir lá e adorar. E aí ele imaginou assim, poxa, eu vou ter que entrar numa lista, vou ter que preencher lá um formulário, ficar esperando, né, para ser chamado, porque deve ter uma fila, né, gigante, né, para ver Jesus, né. Até ele fala assim, que uma vez ele foi lá visitar lá o museu do Elvis Presley, lá para ver as roupas do Elvis, e ele teve que, né, ficar na fila esperando, então ele imaginou que com Jesus ia ser algo, né. E ela, não, você pode ir lá qualquer hora. Ele dá o endereço para ele de uma capela de adoração perpétua, né? Aquelas capelas que ficam 24 horas em adoração. Ele pega o carro, vai lá com a esposa dele, e aí chega lá, a primeira surpresa dele é que no estacionamento só tem um carro dentro dele, né? Aí ele olha lá, a capela pequenininha, cabe no máximo umas 20 pessoas lá dentro, né? E aí a hora que ele entra, só tinha uma mulher lá dentro, e a hora que a mulher vê ele chegando, ela ainda guarda as coisas deles, assim, já meio apressada, vira e fala assim, ó, vocês precisam ficar aqui até chegar o próximo, hein? Então assim, né? Pra vocês verem como as pessoas fora da igreja olham pra gente, né? E imagina assim, né? Se chegar um marciano aqui, não, alguém do outro planeta, né? E a gente falar, pô, aqui a gente tem o nosso Deus tá aqui, né? Ele vai virar pra gente, sério? Por que você não se comporta como se estivesse diante de Deus, né? É estranho isso aí, ele não vai acreditar, né? Enfim, e aí para fechar aqui, né? Essa intimidade, né, para a gente realmente viver essa realidade, dessa maravilha que a gente tem, né, disponível para a gente, que é Jesus presente, a gente precisa cultivar essa intimidade com Jesus, né? Os apóstolos, quando eles olhavam para Jesus, eles viam um homem, né? Eles viam uma aparência de homem, assim como a gente vê uma aparência de pão, uma aparência de vinho, né? O que fez os apóstolos enxergarem Deus em Jesus, reconhecerem Deus em Jesus? Quem que me ajuda? Sabe o que foram os milagres? Os milagres os judeus também viram, né? As pessoas que perseguiam Jesus também viram os milagres, e nem por isso eles enxergaram Deus em Jesus. O que fez os apóstolos enxergarem Deus em Jesus foi a intimidade, a convivência do dia a dia, né? Visito o sacrário, faço meus 15 minutos de ação de graça, né? Comungo realmente, me confesso para comungar realmente estado de graça, né? E ter meu coração realmente limpo, né? Total amizade com Deus para receber Jesus. É isso que vai fazer a intimidade nossa e crescer esse relacionamento com Jesus e realmente a gente conseguir, né, ver que é Deus que tá ali, né? Para fechar, eu quero ler aqui uma linda canção. Na verdade, é um canto composto por um santo, um doutor da igreja, São Tomás de Aquino, chama Adoro te devote, né, no latim, que é Eu vos adoro devotamente. É de longe o canto de adoração mais lindo que existe, né? O segundo lugar está bem longe dele, né? E dizem, né, que São Tomás, quando ele escreveu isso aqui, o Papa, quando instituiu a festa lá do Corpus Christi, lá séculos atrás aí, o Papa pediu para os dois, né, grandes teólogos que existiam na época, que era São Tomás e São Boaventura, para que eles compusessem na liturgia da missa de Corpus Christi, né? Os dois sentaram, né, foram lá, cada um pro seu mosteiro lá, né, São Tomás beneditino e o dominicano, São Boaventura franciscano, fizeram o trabalho de casa lá, os dois grandes santos, né, da igreja, São Boaventura, quem não conhece também, um grande santo, os dois doutores, né, da igreja. E aí voltaram lá com o Papa para mostrar. E aí dizem que São Tomás foi o primeiro, quando ele começou a ler o Adoro te devote, São Boaventura começou a rasgar o dele. E disse assim, o que está perfeito não tem como melhorar. Então ele viu que o que São Tomás tinha escrito estava perfeito, né? Ele não tinha, né? Eu vou declamar aqui a adaptação para o português e depois vou cantar, né, aqui em latim, tá? Quem quiser fechar os olhos e meditar sobre essa linda declaração de amor a Jesus Eucarístico, né? De longe a mais linda canção, né, de adoração eucarística que a gente tem, né? Diz assim: Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sobre essas aparências. A vós meu coração submete-se todo por inteiro, porque vos contemplando tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto falham com relação a vós. Mas somente em vos ouvir, em tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade.
Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo como Tomé as vossas chagas, entretanto vos confesso, meu Senhor e meu Deus. Faça que eu sempre creia mais em vós esperar e vos amar. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que minha alma viva de vós e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo o mundo e apagar todo o pecado. Ó Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que eu veja claramente vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Amém. Adoro-te, devote, latens deitas, que subis figuris vere latitas, tibi secor meum totum subicit, quia te contemplas totum deficit. Visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solu tuto creditur. Credo qui dixi Dei filius, nihil hoc verbo veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, atid latet simul et humanitas, ambo tamen credens atque confitens, peto quod petivit latro penitens. Plagat sicut Thomas non intueor, Deus tamen meum te confiteor. Fac me tibi semper mages credere, in te spem habere te diligere. O memoriale mortis Domini, panis vivos vitam prestans homini, presta mea menti de te vivere, et ille semper dulce sapere. Pie pelicane, Iesu Domine, mei mundum munda tuo sanguine, cuius una stilla salvum facere, totum mundum quitab omne celere. Iesu quem velatum nunc aspitio, oro fiat illud quotam sitio, ut revelata cenes facie, visos in beatus tue gloriae. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado.